Então, vamos lá. Equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual. Como eu disse para vocês, esses são na minha opinião, por isso que eu estou fazendo questão que a aula seja síncrona, porque eu acho que é fundamental você observar. Nós vamos passar os anexos ponto a ponto. É claro que o equipamento de proteção coletiva, vocês vão ver que são bem amplos, assim, então, nessa questão, a gente vai ter uma panorâmica do que são usados, mas os equipamentos de proteção individual, a gente vai passar anexo por anexo, porque é um fundamental a ser observado. Tudo bem? E vocês, no tocante a engenheiros responsáveis, futuros engenheiros responsáveis por equipes ou mesmo por unidades, tem que se fazer atenção, mesmo que tenha a equipe do SESMIT ou a CIPA sendo observado, porque eles estão diretamente sob sua responsabilidade. Então, equipamentos de proteção coletiva, por primeiro. Então, são equipamentos, então, utilizados para proteger os trabalhadores de exposição a agentes insalubres ou perigosos. Por que exposição? Porque, assim, às vezes o ambiente teu, na empresa, não é favorável para determinados tipos de ações. Então, pela regra, você vai falar o seguinte: a situação não está favorável, dá para você eliminar, não fazer? Se der, boa. Se não der, você tem que entrar com o equipamento, primeiro passo, entrar com equipamento de proteção coletiva para tentar mitigar. Então, equipamento é um dispositivo, um sistema, um meio fixo ou móvel de abrangência coletiva, destinado, então, a preservar a integridade e saúde física dos trabalhadores e terceiros. Então, são de formas gerais, você vai prevenir o ambiente, não a pessoa do carro. E aí nós vamos ver o que eles compõem. Então, algumas considerações só para que a gente já comentou previamente, mas para elucidar. Então, a implantação de medidas de proteção coletiva vai obedecer a uma certa hierarquia. Então, primeiro você entra com medidas que eliminem ou mesmo reduzam a utilização ou forma dos agentes prejudiciais. Então, vamos dar um exemplo. Você está com uma situação de uma reforma de uma unidade, de um setor da empresa ou da indústria. Então, assim, vai entrar com máquina, vai ter que fazer alguma coisa lá. Então, se você puder evitar trânsito, isolar a área para deixar só a equipe que está destinada a trabalhar lá, melhor. Não dá para você eliminar todo mundo que está usando lá, tem que usar junto, então você entra com medidas então que previnam a liberação ou disseminação. Então, você entra com situações que você bloqueia determinados lugares que você não quer, que não pode, que pode ter risco, e limita a circulação ou mesmo trânsito em alguma dependência. E daí, por fim, você trabalha com medidas que reduzam os níveis de concentração no ambiente. Então, assim, se você tem ambiente que tá muito barulhento, você tenta eliminar o barulho. Se está com ambiente que está muito calor, você tenta eliminar o calor. Se está muito frio, você tenta eliminar o frio. E assim por diante. Então, assim, primeiro passo é tentar cortar. Não dá para cortar. Entra com medidas que evitem propagação ou a liberação. Não dá. Você entra com medidas que reduzam a concentração. Está muito claro, põe óculos escuro. Está muito escuro, ilumina. E assim por diante. Essa é a ideia. Aí os riscos que estão envolvidos dentro da questão de uso de EPC são aqueles que foram feitos e observados na NR9, que foi aquela aula lá de programas de prevenção de riscos ambientais, que são todos aqueles itens lá vinculados a agentes químicos, agentes biológicos, agentes físicos e afins. Beleza? A fundamentação, então, tanto para o EPC quanto o EPI está descrito na NR4, das normas reguladoras. Compete, então, aos integrantes do SESMIT fazer isso aí. Mas, como sempre friso, compete ao SESMIT, mas na falta do SESMIT, o cara fica responsável. Quem é o responsável é o diretor ou engenheiro que está dirigindo a equipe. Então,
pela nossa profissão, tradicionalmente, nós vamos ser responsáveis por mais gente. Então sempre observar. Então, aplicar então os conhecimentos de saúde e segurança no ambiente de trabalho e todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos. Está frisado máquinas e equipamentos, porque assim, se você deixa um fio desencapado e o cara sofre um choque, a culpa é tua, não é do funcionário, mesmo que você tenha dado treinamento para o cara. Então, na sequência aí, ó, determinar quando esgotados todos os meios conhecidos para eliminação do risco, se persistir a utilização pelo trabalhador de equipamentos de proteção individual. Então, vocês vão ver que, assim, dá para evitar? Tem que fazer, tomar todas as medidas que dá para evitar. Não dá para evitar 100%, então coloca equipamentos de proteção coletiva para evitar de forma geral, não individual. Mesmo com equipamentos de proteção coletiva, que a forma que o nome já fala, não é individual, é no lugar, é no ambiente. Você entrou com esse tipo de coisa, mesmo assim está correndo risco, equipamentos de proteção individual daí, porque daí é pessoa mesmo. Tudo bem? Então, os tipos, vamos dar uma panorâmica geral agora dos tipos de EPC, os equipamentos de proteção coletiva, e vamos comentando algumas questões. Então, o primeiro deles é o enclausulamento acústico de fontes de ruído. Você pega uma indústria, uma metalúrgica, qualquer indústria, na verdade, que você tem um nível de ruído muito alto, lembra que você lá nas fontes da NR9, uma das fontes que bem séria que causa acidente de trabalho é o barulho exacerbado. Por quê? Porque o cara fica com falta de atenção, porque está um nível de ruído, você não consegue avisar um possível problema, você não consegue gritar cuidado, sequer dependendo do nível de ruído. Então, assim, mas está muito barulhento, o que você faz? Coloca o fone de ouvido no cara lá e boa. Não, o primeiro passo é tentar eliminar a fonte. Então, se, por exemplo, você tem um gerador que faz muito barulho, um compressor que faz muito barulho, o primeiro passo é você fazer um enclausulamento dele para evitar que ele faça ruído, principalmente se ele está em ambiente fechado, porque esse ruído vai propagar. Então é um ponto muito importante. Essa questão de barulho é muito importante. Se não tem como, daí você parte para o individual. Outro caso aí, que é bem comum aí no pessoal da energia, é cobertura e isolamento de condutores elétricos, postes, trabalho de redistribuição ou até mesmo aterramento temporário. Então, esse tipo de coisa, na verdade, é proteção coletiva porque ajuda no coletivo, para mais que um trabalhador, né? Outro equipamento bem comum aqui na universidade que vocês vão ver equipamentos de lavagem de óleos no caso de manipulação de produtos químicos, capelas e afins. Então, esses também são equipamentos de proteção coletiva, que abrange para mais que uma pessoa. Dispositivos de sinalização e locais, nós vamos ver que tem uma NR específica, que vai ser foco da nossa próxima aula assíncrona, né, que é a parte de sinalização de segurança. Isso deve ser observado. Então, são todas as placas orientativas, vocês vão perceber na próxima, na aula de sinalização, que você tem cor de placa específica, formato de placa específica para determinados tipos de ações que você quer. Isso é ciência, foi estudado que determinados tipos de placas, formatos, ajudam instintivamente até a ajudar na prevenção. Então, a forma de ser feito isso. Vocês também vão ver na aula de combate ao incêndio essa questão do extintor, que é bem importante, porque assim, vocês vão perceber na aula, porque você tem um cálculo que você faz, que é da maior distância possível que uma pessoa localizada, trabalhando no ambiente que ela está, ou mesmo fazendo uso, tem para poder chegar no extintor.
Por exemplo, vamos pensar numa sala de aula. Eu não vou lembrar de cabeça agora a norma, mas assim, quando você dimensiona a parte de combate a incêndio, você tem, vamos pensar na sala de aula, você tem aquele monte, se tivéssemos normal, né, todo mundo, estaríamos todos na sala de aula. Então, o último colega, lá num canto lá no fundão, lá, o colega do fundão, localizado na janela, aquele que fica sentado no cantinho. Vamos pensar aquele cara lá, o cara fazendo um trajeto que ele tem que desviar das cadeiras, sair num caso de incêndio, ele tem que sair de lá, passar na porta, ir para o corredor até chegar no extintor de incêndio. Isso aí tem uma distância que a norma fala, que é o máximo que ele pode percorrer para poder você fazer essa sinalização de segurança. Vocês vão ver que tem bastante déficit nesse tipo de questão, principalmente tanto no questão de equipamentos, distribuição de equipamentos, quanto posicionamento de equipamentos e sinalização de segurança. Tem bastante coisa errada. Aqui na própria universidade tem, que fica para trás. Né? Considerações, então. Então, a implantação dos equipamentos de coletivos, quando necessário, deve ser acompanhado de treinamento dos trabalhadores, supervisionado por um profissional de segurança, assegurando, então, a sua utilização. Você também é obrigado a informar eventuais limitações no caso de uso de equipamentos. Por exemplo, você não pode fazer determinados movimentos com determinados tipos de equipamento que ele pode quebrar ou pode funcionar de forma equivocada. Você não pode misturar isso com aquilo. Ou para pegar um negócio básico da elétrica, você não pode misturar energia com água. E assim por diante. Principalmente para determinadas ações. E outra coisa muito importante no que se trata a equipamentos de proteção coletiva é que as informações devem ser escritas. Então vamos pensar assim, ó, no lavador, no lavador de óleos ali que você olha no corredor aqui, tem no bloco 4, acho que tem no bloco 5, no bloco da química, quando você olha e vê o equipamento de proteção coletiva, que é o lavador de óleos, do ladinho deveria ter forma de usar o lavador de óleos, explicando o que tu faz quando tem. Se você olhar, não tem, principalmente na maior parte. Quando você for usar a capela, também deveria ter uma notinha explicativa de como usar. Por mais que às vezes seja óbvio a utilização, a norma fala que você tem que dar informação escrita. Tudo bem? E vamos partir então para o nosso equipamento de proteção individual. Aí, eliminados então o nosso equipamento, voltando a frisar novamente, dá para eliminar o trabalho porque está com risco à saúde do trabalhador? Sim, então elimina. Não dá para eliminar equipamentos de proteção coletivas. Cerca a área, isola, coloca abafador, coloca ar-condicionado, aumenta a iluminação, restringe o trânsito e afins. Não deu. Com isso, não eliminou o problema, equipamento de proteção individual, que aí vamos entrar. Então, o conceito legal de equipamentos de proteção individual, o popular EPI, então, é todo dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a sua saúde ou segurança. Então, entende-se como um equipamento conjugado de proteção todo aquele dispositivo composto por vários dispositivos, às vezes, que o fabricante tem associado para um ou mais riscos, que podem ocorrer simultaneamente no trabalho. Então, vocês vão ver que são várias possibilidades que a norma fala. A exigência jurídica aqui, para vocês terem ideia, está composta nas leis ordinárias, que são as NRs, a norma reguladora é a 6, que vai tratar tanto de coletivos quanto equipamentos de proteção individual, e o artigo 166 da CLT vai falar que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual, adequado ao risco, em perfeito estado de funcionamento e
e fazer o cara, ainda, além de fornecer o equipamento, que ele tem que estar, perdão, tem que estar de acordo com a norma, ele ainda tem que estar limpo e funcionando perfeitamente. Isso é obrigação da empresa. Os equipamentos de proteção individual vão respeitar a NR9 lá, que são todos aqueles riscos lá, aliados, principalmente no caso do equipamento de proteção individual, a NR15 também, que vai falar de insalubridade. Então, assim, mesmo que o cara esteja usando o EPI, o cara tem que ser observado os limites de insalubridade lá da NR15. Quando, então, usar, então, o EPI? Quando você tiver exposição direta aos riscos não controláveis. Então, lembra que se você puder controlar, você controla, elimina, ou mesmo elimina, com EPC ou eliminando. Quando você tem exposição a riscos parcialmente controláveis, então, assim, mesmo que você controle, se chegar em algum momento que você não tem como você prevê que possa dar algum tipo de ocorrência, por garantia, você coloca o EPC, o EPI, perdão. Em casos de emergência, são situações que aparecem de uma hora para outra, então você tem que deixar disponível. Quando as medidas de proteção coletiva mesmo, vamos pensar assim, se você tem situações que os EPCs, equipamentos de proteção coletiva, resolvem a bronca, vamos pensar assim. Mas se elas não ainda foram instaladas, você é obrigado a ter o EPI. E para impedir literalmente o contato do trabalhador com o risco que tiver. Então você vai ver que na norma lá, anexo, na norma 6 vai ter um anexo 1 que linka todos os equipamentos de proteção coletiva. Esses equipamentos nós vamos fazer questão, faço questão de passar um por um, porque, como eu falei para vocês, eu acho que é um dos mais importantes a serem observados. Então, antes disso, algumas considerações, né? Então, os EPIs, então, compete ao SESMIT indicar, ouvido também o pessoal da CIPA. Lembrando que a CIPA vai ser uma comissão formada por funcionários eleitos e vai ser diretos, vão ser os próprios trabalhadores que estão envolvidos no trabalho. Os trabalhadores envolvidos no trabalho é uma boa, né? Mas são os próprios trabalhadores que vão estar em atividade, que participaram da eleição e receberam treinamento. Então, eles estão na ponta da corda lá e eles podem opinar na questão de EPIs. Mesmo que, por exemplo, a empresa considere que um equipamento de proteção coletiva, por exemplo, você cercar determinado ambiente, ou você falar que o piso está molhado, ou você falar que a luz está adequada, se o pessoal da CIPA achar que precisa de EPI, a empresa é obrigada a fornecer. Tudo bem? Então, aqui que vai a chave aqui para vocês aí, para os engenheiros de forma geral. Ó. Nas empresas desobrigadas a constituir SESMIT, cabe ao empregador selecionar o IPI adequado, mediante a orientação do profissional tecnicamente habilitado. Quem que é o profissional tecnicamente habilitado? Você, engenheiro, que vai estar na equipe lá fazendo. Então, lembra assim, não sei se os outros professores já comentaram, mas a culpa sempre é do engenheiro e os problemas sempre quem resolve é o engenheiro. Então, fiquem atentos aí, porque se não tem SESMIT, cabe a você designar qual que vai ser o IPI, cabe a você cuidar da segurança e saúde do trabalhador que está envolvido. Responsabilidades, então, do empregador. Adquirir o EPI adequado para cada atividade, lembrando que o EPI vai estar vinculado muitas vezes ao risco que está propriamente envolvido, exigir o uso, lembra que é legal, ele é obrigado a fornecer e exigir o uso. Por quê? Porque a lei garante que o cara pode mandar embora se ele não cumprir esse tipo, por justa causa, qualquer tipo de coisa. Fornecer ao trabalhador somente equipamentos que estejam aprovados pelo órgão nacional, no caso o Inmetro,
Orientar, treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Então, assim, antes de você dar o treinamento para o cara, mesmo que seja óbvio, você vai dar um equipamento, um capacete para o cara. O pessoal da manutenção andando aí, você vai falar assim, ó, amigo, você vai usar capacete. Vai lá e explica como colocar o capacete, porque tem herói, cara. Tem muito herói aí no meio que o cara não consegue fazer o uso mesmo que seja óbvio o, o uso. Substituir imediatamente quando for danificado o equipamento. Responsabilizar-se pela higienização. Então, assim, mesmo que o teu trabalhador esteja usando, seja de uso individual, você dá um capacete para cada um, coloca o nome no capacete de cada um, sempre tem os caras que não vão cuidar desse detalhe aí, que é a higienização, porque depois ele pode alegar, inclusive, pela falta de higiene dele mesmo, que ele foi afastado por algum tipo de doença do trabalho e considera acidente de trabalho. Então, responsabilidade pela higienização periódica. Essa aqui, comunicar ao Ministério do Trabalho, caiu o Ministério do Trabalho, então, comunicar aqui, entenda-se, ao INSS em caso de qualquer irregularidade observada, registrar seu fornecimento ao trabalhador. Então, assim, a norma fala, e até por garantia legal, você tem que ter o registro que você deu o EPI para o cara. Então, como é que, principalmente na indústria de construção civil, se faz muito? O cara entrou na obra, tem um depósito lá, tipo um almoxerifado, que está lá todos os equipamentos deles, e daí depende do empregador, pode estar por por empregado ou geral. Então, assim, o cara chegou na obra, tu vai dar a luva, dar óculos, dar o capacete, e vai pedir pro cara assinar a notinha que ele retirou. Por quê? Porque mesmo se ele estiver usando, você deu o capacete, ele assinou que usou o capacete e ainda não usou o capacete, caiu, sei lá, uma pedra na cabeça do cara e ele se machucou, é um acidente de trabalho, você vai ser responsabilizado por isso, mas você vai ter como, tipo, mitigar a coisa, dizendo que pelo menos você deu e treinou o cara e deu o equipamento e ele assinou que pegou, não estava usando por qualquer motivo. Então, assim, ameniza. São responsabilidades do empregado, então. Usar utilizando apenas para finalidade, isso parece óbvio, mas é importante, porque às vezes o cara cata um equipamento e ou faz gracinha, ou vai querer fazer brincadeira, ou mesmo usa para outra coisa, que não é para aquilo. Responsabilizar-se pela guarda e conservação, principalmente, vocês, não sei se o pessoal fez estágio aqui na Cevale, o pessoal da agricultura sei que está fazendo, mas o pessoal da energia eu vi que alguns estavam fazendo, mas mesmo em qualquer empresa, pode ver, nessas maiores, a hora que você entrar, você já recebe, depende do setor, tu vai ganhar um capacete próprio, uma luva própria, óculos e protetor auricular próprio e ainda uma bota, que é teu. Mesmo que você esteja só estagiando, você vai levar embora isso aí, porque é tua responsabilidade. Comunicar ao empregador, então, qualquer alteração que torne impróprio para o uso, porque ele tem que te devolver, mesmo que você pegou, ele te deu e você quebrou fazendo besteira. Comunique, ele tem que te dar outro. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado, porque você vai ter que dar treinamento para esse tipo de equipamento e afins. Daí agora, então, a gente vai fazer uma passada em todos os equipamentos de proteção individual que são expostos no anexo 1, né, da norma, justamente para frisar bem e a gente vai fazer alguns comentários. Beleza? Tipos de EPI, então. Nós vamos ter a primeira modalidade, que é proteção de cabeça. Então, nós vamos ter o capacete, que é proteção contra o crânio, impactos, choques elétricos e combate a incêndio. Capuz, que vai ser proteção do crânio contra risco de origem térmica, respingos de produtos químicos, contatos com partes móveis de máquinas. Daí se fala assim, ó, bom, o cara tem que usar um capacete ou um capuz. Daí o cara vem com isso aqui, ó. Não, não é isso aí, né? Nós vamos estar com equipamento estabelecido por norma. Então, o capacete, vocês vão ver que tem vários modelos, alguns com viseiras, outros com não, mas cada modelo vai estar por um propósito específico.
Você vai ver que o capacete da construção civil é um pouquinho diferente do capacete que é utilizado para combate a incêndio, e assim por diante. O capuz também funciona na mesma pegada. Para cada tipo de ação, você tem um capuz de um formato atendendo a norma. Óculos. Também óculos e protetor facial, ainda na parte superior. Então, proteção contra partículas, luz intensa, radiação, respingos. Lembra que do outro fator que prejudica, um dos fatores de risco de acidente é também o desconforto. Então, assim, se você está com. O cara está instalando um telhado, por exemplo. Tua empresa é uma empresa que faz, sei lá, pré-moldados. Daí teu funcionário tem que subir lá para instalar telhado. Pega aquelas chapas de aluzinco, num dia que tá sol, além de estar calor, o cara não enxerga por causa do reflexo. Então você tem que fornecer o equipamento, no caso, mesmo óculos de sol, não tá aqui, não é aquele ali que está na foto, mas você poder fornecer um óculos anti-reflexo ou mesmo óculos para evitar qualquer tipo de partícula que possa ter contato com os olhos, ou no caso agora, veja a pandemia aí, as máscaras de proteção de rosto, tá aí. A outra questão, lembra, conforto térmico, equipamentos de proteção auditiva. Você, nós vamos ter dois tipos, que a norma fala, que é o de inserção, que é os foninhos lá que você põe no ouvido, e o protetor auricular que você. Esse de baixo aí, geralmente, ele está associado a algum uso de equipamento específico, tá? Quando você tem determinadas operações, nada impede de você usar ele, o de baixo, que ele é o mais eficiente, para todas as atividades, mas ele não são todas as atividades que tu vai usar. Geralmente ele está associado a algum tipo de maquinário específico, alguma coisa específica que você vai fazer. O de cima, que é o de inserção, é geralmente quando você tem um ambiente que tem muito ruído. Então você entrega um que é individual para cada um e ele fica e leva para casa. Mesmo você fazendo o abafamento, que é o caso de equipamentos coletivos lá, se você tem um ambiente do ruído. Mesmo assim, você entrega um protetor auricular aí para evitar possíveis danos. Equipamentos de proteção respiratória, então, vão ser os respiradores purificadores de ar, respirador de fuga, então, no caso, se for o caso, na parte de poeiras, daí entra na NR9 lá, lembra, as poeiras, os vapores, e todos os itens, daí para cada tipo de situação, você vai ter um tipo de respirador específico que você tem que ter. Se for combate a incêndio, é um, se for poeiras, é outro, se for fumaças, é outro, e assim por diante. Aí vamos ter também proteção de membros superiores e membros inferiores, daí nós vamos ter mangas, cremes protetores, luvas, dedeiras, às vezes, braçadeiras e afins. Daí você também tem a mesma situação. Para cada tipo de atividade, você tem que ter um tipo de luva, se for o caso. Vamos pensar, um pessoal que trabalha na metalurgia usa um tipo de luva. Por quê? Porque você pode ter uma situação que, ou você pode estar mexendo com solda, que pode queimar, você pode estar mexendo com a parte de metal, que pode. Tem aquelas dedeiras que você consegue utilizar para evitar esmagar dedo, mas também é diferente do pessoal, por exemplo, que corta, o pessoal que trabalha com corte, que vai cortar frango, o pessoal que vai fazer o abate de peixes. Você tem as luvas que são anti-corte. E assim por diante. O pessoal da elétrica mesmo, que vai trabalhar com a parte elétrica, tem luva que evita choque e afins, e assim por diante. Do mesmo jeito, bota, né? A maior parte das botas vem com protocolo padrão, já que tem aquela chapinha que é para evitar esmagar dedo ou mesmo pisar em prego e afins, né? Ele já vem com uma chapa tanto na sola quanto na ponta do pé para evitar justamente esse tipo de coisa. Já vem com solado apropriado para evitar choque e pisos escorregadios. Mas em situações que você tem que inclusive colocar
perneiras, né? E assim por diante. Equipamentos de proteção corpo inteiro, daí entra o conjunto lá, é conjunto de vestimenta, ou vestimenta inteira, ou mesmo macacão para determinados tipos de situações. Lembrando, para cada tipo de atividade você vai ter um macacão específico. O pessoal da aquicultura mesmo, aí tem pessoal que entra na água aí para fazer despesca, geralmente entra com aqueles equipamentos de borracha. O pessoal também faz aquela pesca elétrica, que você entra, você circuita um determinado, se dá um choque literalmente elétrico, em determinado trecho de rio, e você tem que entrar com equipamento com macacão de borracha para você fazer esse tipo de atividade. Mas dependendo do propósito, a norma vai te falar para você usar determinados tipos de equipamento, desde que seja certificado. Lembrando que o certificado, quando o equipamento, principalmente no caso de EPIs, na obtenção do certificado, ele já vai falar que se destina a um determinado tipo de equipamento. Então, por exemplo, equipamento de borracha vai ser, o macacão de borracha vai ser para uso em atividades de pesca, com correntes e afins. Equipamentos, então, de proteção contra queda e diferença de nível, vai ser nosso famoso cinturão, ou cinto paraquedista, que é esse aí, para quem não conhecia. A norma vai falar que alturas maiores, superiores que 1,5 m, você é obrigado a fazer a ancoragem do um cinto paraquedista. A norma fala também, principalmente na norma de trabalho em altura, tem uma NR específica para isso. Ela vai falar que você não pode ainda escorar, fazer a amarração do teu funcionário que está com cinto paraquedismo na própria estrutura, dependendo do tipo de estrutura. Então, veja, se você estiver fazendo uma parede, que ele só tem uma parede, que o cara tá com altura maior que 1,5 m, ele tem que usar o cinto paraquedista. Só que detalhe, você não pode amarrar ele na própria estrutura, porque senão corre o risco da estrutura cair em cima dele, né? Evita a queda, mas daí a estrutura desmonta e cai em cima do cara. Então, tem situações, por exemplo, que o cara tem que chamar um guincho, esses guinchos de elevação, assim, você deixa o guincho lá alugado para amarrar o cara no cinto paraquedista no guincho e poder desenvolver o trabalho. Às vezes chega até a ser ridículo, assim, mas é algo que a norma manda. Um MOOC, professor? Ou É um isso aí, CAD? o MOOC, perdão. Muito obrigado. Chamar o MOOC para determinados tipos de situações, porque o cara não pode estar ancorado na própria estrutura. Beleza? Mitos sobre EPIs, então, que é desconfortável, muitos trabalhadores, principalmente quando vocês forem trabalhar ou quando você lembra que você também tem que dar treinamento disso aí. Então, muitos trabalhadores, quando você fala que o cara tem que usar o cinto paraquedista, tem que usar capacete, tem que usar a luva, tem que usar óculos de proteção individual, tem que usar o protetor auricular, o primeiro passo que ele vai falar é que é desconfortável e não dá para fazer o trabalho. Aí vai de você fazer o treinamento, explicar de forma calma e pacífica, vamos pensar assim, que o cara tem que usar, e se ele não usar, literalmente, você vai ter que mandar ele embora. Mas é mito, porque melhorou bem a parte de equipamento de segurança, então, claro que não são todos super confortáveis, mas é literalmente mito aí que é desconfortável. Outra questão é que os caras vão falar assim, é bem comum, né? Você chega na empresa, daí você fala, bom, agora o pessoal é seu subordinado, daí você vai falar assim, bom, agora pessoal, agora nós vamos começar a trabalhar com óculos de proteção e luva. Aí o cara vai falar assim, principalmente os mais antigos, mas aqui a gente sempre trabalhou e nunca usou nem óculos nem luva. Daí você vai falar assim, mas agora mudou, nós vamos colocar porque lembra que o cara está sob sua responsabilidade. E outra questão é que os EPIs são caros. Não são caros por conta que você tem que pensar que se a empresa não fornece, ela já está cometendo em dois crimes. Por quê? Porque a lei fala que ela tem que dar o equipamento. E a outra questão é, se ela não dá e o cara se afasta por qualquer motivo, ele ainda tem que pagar os 15 primeiros dias, lembra? Os 15 primeiros dias do salário do cara sai no bolso dele, ainda vai ter que substituir o empregado e ele perde ainda a eficiência de trabalho, né? Então, o EPI, não, na verdade, não é caro, ele torna-se barato para você considerar que ele vai evitar muitos riscos.
E um aviso importante aí para nós, finalizando a nossa aula, não usou o EPI ou usa de forma inadequada, adverte primeiro, repetiu, manda embora. Não fiquem se cozinhando o cara. É evidente que você tem muitas situações que, por exemplo, tem empregados antigos, os caras são bons naquilo que fazem, então, assim, o diálogo prevalece. Então, chega e conversa, mas, assim, às vezes, tá, é melhor você deixar bem claro, principalmente pessoal, quem vai resolver essa questão de mandar o cara embora, não, vai ser o próprio o proprietário da empresa, e o setor de RH, né? Mas na competência de engenheiras, vale você deixar bem frisado que não está sendo cumprida a norma e para tentar tirar o seu da reta, literalmente. Então, assim, você conversou com o cara, não deu certo, não tá surtindo efeito, tá repetindo a incidência. Você adverte, formal, verbal, adverte manuscrito, repetiu, você manda para frente no sentido, ó, esse cara você pode dispensar. E daí você trabalhar seu proprietário da empresa, o RH, vai decidir se vai mandar embora efetivamente ou não, mas que a tua parte você fez, sim. Porque é melhor você, às vezes, dispensar um trabalhador que é bom do que acontecer algum acidente e ficar sob sua responsabilidade, né? Não que você vá ser preso, mas você vai responder e até desenrolar toda a situação não é um negócio legal, né? Beleza? Dúvida? Tem uma dúvida. Manda. Bom, você adverte o funcionário, normalmente, daí depois você faz uma advertência escrita e repassa para o RH, o proprietário da empresa. E eles decidem não demitir. E o funcionário continua não usando o EPI. Se acontecer um acidente, o culpado vai ser o engenheiro ou a empresa que não demitiu, mesmo tendo a notificação por escrito? Os dois. Os dois. Eles vão sempre no engenheiro, cara. Vocês podem ter certeza, do engenheiro ou engenheiro. Eles vão. Chegou, morreu, cara. Você fez isso aí, que a situação foi exatamente essa que você acabou de falar. Uhum. O cara não usou, por exemplo, cinto paraquedista. Não usou cinto paraquedista, você advertiu. Chamou o cara, conversou com o cara, ó, Zé, você tem que usar o cinto paraquedista. O cara vai falar, não, mas você tá 1,5 m, não precisa, se eu cair, não vou morrer. Tudo bem, você não vai morrer, mas você vai usar. Aí tá bom. Daí você dá o cinto paraquedista, você deu o treinamento pro cara, ele assinou o papel que pegou o cinto paraquedista e ele não usou o cinto paraquedista. Daí ele tropeça lá, cai em cima do vergalhão, morre. Ah, não, vamos botar para a etapa da advertência. Você advertiu ele verbalmente, não surtiu efeito, você deu uma advertência escrita, não surtiu efeito, você mandou para frente para mandar embora. A empresa não manda o cara embora, o cara cai e morre. A hora que chegar a polícia, porque morreu, vai chegar o SAMU, vai chegar o Corpo de Bombeiros às vezes, e na sequência chega a Polícia Civil, porque morreu o cara. A hora que eles chegarem, eles vão falar assim: quem é o engenheiro e quem é o proprietário. Essas duas frases que eles vão falar. Uhum. Então, assim, daí eles vão investigar qual foi a causa, quem foi o real culpado. Se foi o próprio empregado, mas daí, com certeza, como a empresa é obrigada a fornecer treinamento e a cuidar do cara legalmente, vai sobrar para a empresa. A empresa vai ter que indenizar a família do cara, a empresa vai ter que pagar não sei o quê, e vai sobrar. E eles vão questionar o engenheiro. Ah, mas você que era o cara que era responsável para cuidar da vida do cara. Aí você vai juntar papel e vai falar assim, ó, ele foi notificado verbalmente, foi notificado de forma escrita, foi despachado para frente e a empresa. Ah, e outra questão muito importante, senhores. Tudo que vocês fizerem, absolutamente tudo, nada verbal, tudo por escrito. Quando você mandar para frente, por exemplo, a situação que o funcionário foi advertido por escrito, pega a assinatura do cara. Você advertiu verbalmente, pega a assinatura do cara que ele foi advertido verbalmente. Você mandou para frente para ser demitido por escrito, e-mail, alguma coisa que você tenha como provar, porque senão a empresa, a primeira coisa que ela vai falar assim, não, nem sabia de nada.
Claro que não são todas as empresas que vão fazer isso, mas a tendência é o cara tirar a culpa dele, né? Então, cabe a você sempre cuidar do cara, da saúde. Você fez a tua parte. Você registra o máximo de informação possível. Aconteceu o ocorrido, você vai, na hora que chegar na parte da delegacia, vamos pensar assim, que você vai ser chamado com certeza absoluta, você vai juntar papel e mostrar, olha, eu avisei, eu fiz tudo que estava na minha competência, não cabe a mim, eu não sou proprietário da empresa para mandar o cara embora, mas que eu mandei, pedi para mandar embora, pedi. E daí a justiça vai apurar. Mas que você vai sofrer o transtorno de ficar indo em delegacia, participar de audiência judicial, isso é com certeza absoluta. Beleza? Mais alguma questão? Não, Então, valeu, senhores e senhoras. Vão ser postadas, dessa aula de hoje vão ser postadas daqui a pouco. E as próximas aulas também entram essa semana. Até mais. Tranquilo, até mais, professor. Até mais.